se não tiver o uso do fundo. Primeiro porque os outros, né, todos os outros vão fazer campanhas de 2 milhões e meio, 3 milhões de reais por candidato. Hoje não há como competir cargos majoritários. A gente quer uma prefeitura, quer o governo do estado, quer a presidência da república. Com o sistema atual, não tem como competir. Então, não somos nós que escolhemos a regra do jogo. Se eu estou jogando xadrez, eu posso achar que o movimento do cavalo não deve ser um L. Mas é um L. E eu tenho que jogar com aquela regra. Eu posso, no futebol, eu posso defender que não tenha cartão amarelo que comece com vermelho. Mas enquanto eu não mudo aquela regra, que eu ganho as eleições para a federação do futebol para mudar a regra, eu tenho que jogar naquela regra. Então, assim, se eu tivesse pensando, e hoje eu disse isso, se eu tivesse pensando só em mim, na minha eleição, se eu quisesse me eleger deputado pro resto da vida, sem utilizar fundo eleitoral e com um discurso ignorando a realidade, dizendo, olha, gente, não preciso de fundo, acho que todo mundo que usa fundo tá errado, só eu tô certo, eu continuaria ganhando a eleição. Eu tenho uma capacidade de ganhar a eleição sem fundo. Ganhei minhas 2 eleições sem fundo. Agora, eu nunca conseguiria ter colegas, eu nunca conseguiria ter uma bancada no Congresso Nacional, inclusive para impedir aumento de fundo e inclusive para um dia formar maioria para acabar com o fundo. Então, assim, eu sozinho, por mim, eu poderia manter a pureza e a facilidade do discurso e continuar me elegendo. Agora, se eu quero ter um projeto político, que eu quero ter uma bancada, eu quero ter o presidente da Câmara, eu quero ter o presidente do Senado, eu quero ter o presidente do Supremo, eu quero ter o presidente da República, infelizmente, hoje, essas são as condições do jogo. Mas você tem que entender que a pessoa pode se sentir enganada porque vocês sempre bateram nessa tecla de não usar fundão e tudo mais. E mais, não é muito parecido com o que o Lula fez, falou, vamos abrir o sigilo, e aí ele chega lá e fala, coloca sigilo, não, porque todo mundo faz. Não, mas aí é diferente, sabe por quê? O primeiro ponto, porque nós não enganamos as pessoas dizendo que... Mas era uma... Vocês arrotando virtude, tipo, não usamos e tal. Vamos lá, nós não enganamos, diferente de na eleição eu falo uma coisa e depois eu faço outra, nós anunciamos e primeiro, nós perguntamos e deliberamos no Congresso Nacional junto com a nossa militância. Quando? Olha, isso foi 2022. Então, e por que veio essa demanda? De onde veio essa demanda? Deixa só ele terminar que eu já vou te falar de onde vem. Então, 2022, que nós tomamos a decisão, olha, realmente não tem como a gente ter um projeto político nacional se, enquanto existe fundo, a gente utilizar fundo. No ano que nós tomamos essa decisão, nós não utilizamos. Nós falamos, a decisão está tomada, já saibam que no futuro isso vai acontecer, mas nessa eleição, né, inclusive mantendo o compromisso que nós fizemos para manter o discurso e aquilo que vocês acreditaram e escutaram, nessas eleições nós não vamos utilizar. Quem discorda dessa nossa decisão, com a justificativa que nós demos, com a militância votando, com os coordenadores do movimento votando, no futuro já vai saber que busque outro projeto que tenha outro discurso, que acha que seja possível você vencer as eleições e ter um projeto majoritário sem utilizar fundo. Agora, existe um problema prático também, até para essa pessoa que pode ter deixado de acreditar na gente ou nos apoiar. Ele não vai achar candidato. Não tem. É porque é impossível. Existe uma coisa que eu posso falar bastante sobre isso. Vocês foram ingênuos no começo de acreditar que dava pra ganhar? Não, cara, não, porque é o seguinte, eu especificamente, eu fui ingênuo num tweet que eu fiz, que eu falei que independente de quanto fosse o fundo eleitoral, eu jamais pegaria. E novamente, pensando individualmente, é que eu nem vou disputar a eleição, mas se eu fosse disputar a eleição, aqui em São Paulo, a gente tem capacidade de fazer uma vaquinha, conseguir um dinheiro, e como a gente é um deputado, como eu seria candidato de influência digital, com pouco dinheiro dá pra fazer um belo de um barulho. Como o Marçal fez. Como quem? Como o Marçal fez. Barulho. Não me compara com esse cara, né? Mas não, tudo mas bem. você entendeu. É mais ou menos isso. É que ele faz mais coisa além de barulho, né? Ele fez falcatrua, inclusive foi condenado por isso. Sim. Mas enfim, vendeu apoio e tal, enfim. O lance a gente não pensa dessa forma. A gente pensa enquanto projeto. E eu vou ser sincero pra você, cara. Você que acha que é errado usar o fundo, tal, que eu também acho o fundo eleitoral em si errado, me dê a solução. Eu quero colocar uma bancada de pelo menos 5 deputados federais na próxima eleição. Porque aí eu tenho direito, na outra eleição, de participar de debate. É obrigatório me chamar para debate, né? Me chamar alguém do nosso projeto. Então eu preciso colocar 5 deputados. Aí vamos lá. Eu tenho um Faustino no Rio Grande do Norte, que faz um excelente trabalho. O cara é fudido e tal. Recusa todos os esquemas de corrupção local que já ofereceram para ele. Tal. Sandro Filho na Bahia, enfim. Temos todos esses caras.
Esse cara precisa ser deputado federal. Como que faz para ele ganhar a eleição se absolutamente ninguém do estado dele vai abrir mão disso? E aí, por que eu tô falando que eu fui um pouco ingênuo? Quando a gente falava de abrir mão do fundão, o fundo na época era de 1,1 bi. Era 1,1 bi. Aliás, desculpa, era 1,9 bi. O Bolsonaro foi lá e aumentou esse fundo para 2 e pouquinho. Se não me engano, foi 2,8, eu não lembro o primeiro aumento. Que foi aquela história do Flávio Bolsonaro, que ele votou errado, pessoal. Ele apertou o botão errado na hora de votar o aumento. Em 2 vezes, 2 turnos. Depois o Bolsonaro aumentou para mais de 5 bilhões de reais esse fundo. Só o PT, na eleição passada, teve 1,1 bi de fundo. Só o PT. Então, chegou numa proporção onde simplesmente não dá. Simplesmente a nossa atuação de internet ou de vaquinha online que a gente consegue até aqui em São Paulo, ela simplesmente não dá. Então a gente tem uma escolha muito simples para fazer e é uma escolha verídica. Ou a gente continua disputando a eleição sem usar fundo e perde, ou a gente usa o fundo, ganha e acaba com o fundo. É isso. O Milei fez isso. O Bukele fez isso. Eu quero seguir esse caminho. Pô, eu discordo, doutor. Cara, eu respeito que você discorda. Eu não vou achar que você é um cuzão, tá beleza. Nós discordamos disso. Você não me apoia mais? Tudo bem, cara. Então, você vai ter que anular teu voto, porque não tem ninguém pra você votar que não vai usar o fundo, cara. Enfim, e outra coisa, você quer ver, você até falou, em que contexto vocês tomaram essa decisão? 2022 a gente decidiu não pegar o fundo, tal, de novo, ninguém pegou, tal, tudo certo. Aí vimos toda a galera que falou que não ia pegar fundo, que era contra fundo, pegando muito dinheiro de fundo. Carla Zambelli, sei lá, os bolsonaristas todos, tal. O que aconteceu com essa galera? Ampliaram a votação. Então ficou muito claro, irmão. O eleitor brasileiro, ele não tá ligando muito para quanto de fundo você vai pegar. Então, nesse game, onde tem essa regra, como é que eu faço para ganhar a eleição, bicho? Eu tenho que disputar e tenho que ganhar para mudar as regras do jogo, que é o que a gente quer. Aí muita gente faz uma relativização, cara. Tipo assim, Arthur, mas se vocês mudaram de ideia em relação a isso, como é que eu sei que você não vai roubar a gente? Aí você extrapolou, né? Peraí. Não é que eu mudei de ideia numa coisa que tá claro que é uma mudança de uso de ferramenta para uma estratégia que tá muito bem definida, que eu sou igual, sei lá, um petista que falou, eu sou honesto e rouba. Assim, se você tá nesse discurso, aí eu acho que você nem deve acompanhar política at all, cara, porque é um tipo de raciocínio tão infantil e tão primário que nem serve pra complexidade, pra todas as nuances que tem na política brasileira, cara. Mas só, sei lá, você lê um romance e achar que o mundo é feito de, sei lá, de lado A e lado B. E uma coisa que eu acho importante reforçar também, né? Porque às vezes as pessoas falam, bom, então só tá na política pra se locupletar, só tá na política pra utilizar dinheiro público, né? Eu não faço disso a minha principal bandeira, porque eu acho que o meu trabalho, o meu resultado é mais importante do que isso. Mas eu economizo só de verbas que eu deixo de utilizar e que poderia pela lei utilizar, que nem furariam o teto como o Judiciário ou o Ministério Público, 2 milhões e 500 mil reais até agora. Que eu poderia ter alugado carro, que eu poderia ter usado de gasolina, que eu poderia ter usado de segurança, que eu poderia ter utilizado de motorista, que eu poderia ter usado para alugar casa, que eu poderia ter utilizado para 1 milhão de coisas e que, por princípio, eu tiro tudo do meu salário, que é um bom salário. Susto, cara. E mais do que isso. Não é quando eu tiro, eu tiro tudo. Nossa, cara. Claro que foi do salário, Batman. Eu tiro tudo da Petrobras. Não, do salário. E ainda, do próprio salário, eu votei contra o aumento na última legislatura. Mesmo sem aumento na última legislatura, eu já fazia doação. E nessa eu faço a doação do aumento. Não só votei contra, porque também, né? Todos os outros que votaram contra recebem hoje o aumento sem falar nada, né? E só de salário, assim, ignorando a verba indenizatória que eu já abri mão de todas. Tirando passagem aérea, porque senão eu pago pra trabalhar. De salário foi de 600 mil reais. 600 mil reais. O Arthur fica puto. Ele acha que eu não tenho que doar nada. Mas, ó, contra isso. 600 mil reais de salário que eu doei, que assim, até conversando com um amigo outro dia, falou, mas por que você não faz a grande propaganda disso? Por que você não fica divulgando isso? Falou, olha, eu coloco o extrato lá que eu fiz a doação pra comprovar, pra ninguém achar que eu sou um pilantra, que tô falando uma coisa e fazendo outra, mas assim, isso aí não é a principal coisa do meu mandato. A principal coisa do meu mandato é 70 relatórios, é 8 projetos de lei, é 40 emendas, meu resultado prático. 2 coisas pra falar aqui. Número 1, só de resultado,
Assim, é que eu não usei fundo eleitoral, mas se eu tivesse usado só o aumento do salário dos fiscais de renda que eu barrei sozinho, isso já paga umas 200 campanhas minhas. Só o contrato de publicidade da Lesp, que eu sozinho acabei, foi 30 milhões. Só o Auxílio Peru, que eu acabei sozinho. Eu fui lá e acabei com o auxílio de Natal de todos os funcionários da Assembleia. Foram 10 milhões de reais. Dá pra 10 campanhas minhas. Se eu fosse fazer, se eu fosse usar, se eu tivesse usado o dinheiro público. Só que existe uma outra coisa também que é o seguinte, cara. Eu desafio você a achar um outro grupo político que tem isso na história. A gente conseguiu eleger um vereador em Curitiba chamado João Bétega. E a gente percebeu que o João Bétega não só ele não trabalhava, né? Ele não fazia nada pelo mandato, ele não usava o show para fazer política. Ele usava política para fazer show. Ele usava o mandato, o gabinete, para conseguir os seus likes e os seus inscritos no Instagram. Além disso, ele começou a prevaricar em denúncias absolutamente importantes de corrupção envolvendo os secretários lá do Paraná. Sabe o que o gabinete dele fez, Vilela? Isso é uma coisa que eu nunca vi na história do Brasil isso acontecer. O gabinete dele inteiro pediu demissão. Você sabia disso? Não. O cara chegava assim, ó, sou seu chefe de gabinete, eu ganho aqui, sei lá, tô dando um exemplo, nem sei quanto é, 20 mil reais por mês. Eu estou abrindo mão do meu cargo, eu tô indo embora, tá? Tchau. Não, cara, mas vem aqui, ô Kim, você não quer, então, você ser promovido para chefe de gabinete e ganhar 20 mil? Não, eu estou indo embora também. Quê? Não, e você? O gabinete inteiro, 100% do gabinete, abriu mão, os caras estão desempregados, algumas pessoas já, a gente conseguiu colocar numa empresa aqui, outra ali, que as pessoas apareceram para ajudar. Mas algumas pessoas ainda estão desempregadas, as pessoas abriram mão dos seus cargos em nome daquilo que acreditam. Isso eu nunca vi, nunca vi na história do Brasil. Isso a gente está falando da nobreza e da postura dos militantes que trabalhavam no gabinete do Bétega, mas tem o outro lado também da nossa postura de ficar do lado dos assessores com os princípios em vez de ficar com o mandatário. Sim. Nenhum partido nunca Abrir a mão de faria aí. O cara ia falar, foda-se, manda seu gabinete todo embora, o que importa é que você é nosso vereador, tá aqui, vota com a gente. Exatamente. É, cara. Bom, as evidências todas estão aí. É São isso. Se 10 você anos não de se MBL, convencer ó. com isso, não tem problema, não vote em mim. É. E o Arthur também, imagina o quanto que ele economizou os últimos 4 anos. Nenhum assessor. Pois é. No dia os caras foram 3 anos. Tem alguém que tá economizando é ele, hein? Manda aí. Aproveitando aqui ainda, Já em bomba tá gastando. Fala aí. tem uma pergunta do Robson, ele tá falando aqui, e as acusações do Nando Moura? São essas. Que a gente é um mundo de mamateiro, que a gente é ladrão de dinheiro público. A gente já falou, cara, faça uma denúncia no Ministério Público e seja feliz. Eu vou te falar, cara, do Nando Moura eu nem quero esticar essa briga, mas com certeza deve ter alguma Nandete no chat aí. Várias. Eu digo pra você uma coisa, cara. Uma das coisas mais tristes que tem é você falar para as pessoas não idolatrarem políticos, não sei o que lá, e no final das contas você implorar para as pessoas idolatrarem a si próprio, né? A você, né? Que é o que o Nando Moura faz. O Nando Moura fala tanto do bezerro de ouro, né? O bezerro de ouro, não. Mas o bezerro de ouro do Nando Moura é o próprio espelho, cara. Ele fez uma música assim constrangedora, onde é um cover, não sei se você sabe, ele pegou uma música em inglês, só traduziu para português, fez uma música, ele usou todos os gatilhos de atenção que ele tinha, ele ficou longe das redes pelo tempo recorde, ele mudou o seu visual da forma mais radical, se tingiu todo de loiro lá, ficou parecendo um Felipe Neto, fez um carro novo, fez um clipe para fazer assim, eu não recuo, eu recarrego, clá, clá. Eu olhei aquilo e falei, não, isso deve ser uma sátira, deve ser algumas... Não, ele estava se levando a sério. Então, se você quer ficar nesse tipo de discurso infantiloide, adolescente, de que todo político não presta, de que... Cara, não tem problema, seja isso, só que saiba que você é uma criança, tá? O mundo adulto, ele faz com que você tenha que lidar com as situações da vida real, que são muitas vezes, elas demandam nuances, elas demandam um entendimento da realidade acima do... Vilão, herói, gosto, não gosto, sou foda, não sou, eu toco uma guitarra, eu sou metaleiro, eu sou... A vida adulta é mais do que um adolescente de 40 anos dentro de casa fazendo graça. Então, enfim, cara, quer ficar nesse discurso? Fique, mas saiba que você não tá construindo nada, cara. Você não tá construindo nada. Manda, Lena. Ó, o Nika Player mandou uma aqui. Kim, parabéns pelo projeto para diminuir o roubo dos Detrans e companhia. Pena que o restante do Congresso é podre e não votaram. Cara, isso aí, eu fiquei muito feliz com isso aí. Primeiro porque foi uma coisa assim, foi um absurdo que eu falei isso, nunca vi em 6 anos de mandato de deputado federal acontecer uma coisa tão bizarra, uma manobra tão bizarra no plenário da Câmara.
Ontem à noite a gente ficou votando assim, até de madrugada, e entrou um projeto, né, em que eu apresentei uma modificação para o projeto para que, a gente estava falando sobre CNH, e eu apresentei uma modificação para você poder transferir e fazer a vistoria virtualmente e desburocratizar. Ser mais barato e tirar o custo e principalmente você ficar pagando para cartório, Detran e por aí vai. Muito bem. Eu consegui, né, construir maioria esmagadora para aprovar essa minha modificação no projeto. Eu consegui PP, União, PDT, PSOL, o PSOL inteiro, tá votando junto com o meu projeto, o PL. Só o PT estava contra, que o PT era o responsável pelo projeto principal, que era do relator. Começou a votação, os partidos, eles orientam. Falam, meu partido vai votar sim, meu partido vai votar não. Aí, mano, começou enxurrada de sim no painel, só o PT não. Os deputados petistas começaram a ligar desesperado pro Hugo Mota, presidente da Câmara. Outro deputado estava presidindo naquele momento, mas o presidente Hugo Mota, atendendo ao apelo do PT, liga pro presidente em exercício e fala, encerra a sessão, cancela a votação. Chega a ser a imagem, a TV Câmara pega perfeitamente quando o secretário-geral da mesa, que é o assessor do presidente, informa o presidente que o Hugo Mota estava mandando encerrar e o presidente fica meio atordoado. Assim, mano, o que eu faço? O que eu faço? Gente, ó, vamos encerrar a votação por pedido do presidente Hugo Mota, nada mais havendo tratar, convoca, blá, 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 blá. Encerrou. E aí eu fiquei incrédulo, eu nunca vi isso. Eu nunca vi isso do Cunha ao Maia, ao Lira, eu nunca vi isso acontecendo. Nunca vi você ter 300 deputados com vontade de votar um projeto e eles não terem o direito de manifestar essa maioria e derrotar o governo. Muito bem. Eu faço o vídeo indignado, esse vídeo rodou muito, né? Inclusive, líderes de partido começaram a me ligar falando, puta, não vi que isso tinha acontecido, isso é realmente um absurdo e tal. Acontece hoje cedo o que a gente chama de colégio de líderes, quando os líderes dos partidos se reúnem, inclusive o líder do meu partido, o deputado Pedro Lucas, que acho que foi muito correto nisso, chega e fala, presidente, foi um absurdo, né? Eu votei em você, né? Vários do partido votaram em você para você ser presidente, é um absurdo você ter a vontade da maioria e não deixar ser votado por causa de um pedido do governo. Aí o presidente vai lá e se compromete a pautar pra gente votar hoje. Só que, da noite de ontem pra amanhã de hoje, o PT já ligou para centenas de deputados para virar voto e para me derrotar. E eu já pensei assim, eu conversando com alguns líderes, com alguns deputados, também eu fiquei a manhã toda ligando para pedir voto. Pensei, bom, vou perder, né? Mas vou pedir voto até o final, mas assim, o governo já vai dar baile aqui em mim, porque de uma noite para outra tem muito cargo e muita emenda que ele vai ter oferecido. Chega na hora da votação, 214 a 204. Por 10 votos eu ganhei. Por 10 votos eu consegui ganhar. E aí eu deixei a pergunta também, no vídeo que eu fiz ontem, de qual que é o interesse do PT em deixar a gente repassando mais dinheiro pro Detran e pra cartório? Qual que é? Não tô falando, não tô fazendo nenhuma afirmação. Atenção, Procurador-Geral da República, excelentíssimo senhor doutor Paulo Gonet. Não estou fazendo nenhuma afirmação. Mas qual é? Estou fazendo uma pergunta, uma indagação. Quero saber, eu tô curioso. Se você gostou desse corte, já deixa o like para fortalecer o canal. E se quiser ver mais cortes como esse, se inscreve e ativa o sininho para não perder os próximos vídeos. Leva só um segundo e ajuda muito. Tamo junto!